Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar o jeito como a gente enxerga as nossas próprias ansiedades e até nossos hábitos. É a ideia de que todos nós, sem exceção, construímos ídolos modernos e muitas vezes sem nem perceber. Tudo começa com uma pergunta bem honesta para a gente pensar com sinceridade. Quando a alma está inquieta, sabe? Quando o dia foi pesado, para onde a gente corre? Qual é o nosso refúgio automático? A resposta para essa pergunta pode revelar muito mais do que a gente imagina. A base de toda essa análise é um conceito fundamental. A ideia de que todo ser humano nasce com uma sede estrutural. Uma necessidade que é profunda, que já vem com a gente, por significado, por segurança e por identidade. E o ponto crucial aqui é o seguinte: essa sede não é um defeito de fabricação, não é um bug no sistema. Pelo contrário, ela é parte do nosso projeto original. É como se a gente fosse criado com o espaço interno, uma abertura que anseia por algo que seja maior que nós mesmos. E olha só esta citação que resume a tese central de um jeito brilhante. A queda, portanto, não criou a sede, ela distorceu a fonte. Pensa nisso. A queda da humanidade não criou a nossa sede, ela só bagunçou a fonte da qual a gente bebe. O problema nunca foi ter a necessidade, o problema é buscar satisfazê-la nos lugares errados. Então, se o problema são essas fontes erradas, como é que a gente identifica elas? Essa análise nos convida a redefinir o que a gente pensa sobre idolatria, mas não como algo antigo, de museu, e sim como um conceito funcional extremamente relevante para hoje em dia. Tradicionalmente, a imagem de idolatria é aquela de alguém se curvando para uma estátua, né? Mas essa análise muda o foco completamente do objeto para a função dele. Um ídolo moderno não é necessariamente o que algo é, mas o papel espiritual que a gente dá para aquilo na nossa vida. Isso muda tudo. A pergunta deixa de ser o que se adora e passa a ser onde a alma busca estabilidade. Pensa no exemplo prático. Alguém que, ao chegar em casa cansado, sentindo um vazio, corre para os videogames por horas. A questão não é o jogo. A questão é que ele se tornou o refúgio principal para estabilizar as emoções. É aqui que a ideia começa a ficar meio desconfortável. Porque essa idolatria funcional raramente se parece com idolatria. Na verdade, ela muitas vezes se disfarça de coisas que a nossa cultura até aplaude. Pensa bem, trabalho, produtividade, reconhecimento nas redes sociais ou até mesmo a necessidade de ter o controle sobre a nossa vida. São coisas boas e legítimas, certo? Elas se transformam em ídolos funcionais quando, lá no fundo, secretamente, a gente espera que elas nos deem a segurança e o significado que elas, na real, não conseguem entregar. O grande escudo que protege esses ídolos é a normalização. Ela funciona como uma anestesia espiritual. Afinal, se todo mundo está fazendo, se a cultura inteira valoriza isso, como poderia ser um problema, né? Mas por que a gente busca essas fontes alternativas com tanta intensidade? A análise aponta para uma causa ainda mais profunda, uma crise de identidade. A gente vive numa cultura que nos ensina a basear nosso valor em nosso desempenho. O contraste é gritante. De um lado, o roteiro cultural. Primeiro você faz para depois você ser. É uma identidade que precisa ser conquistada todo santo dia. Do outro, a estrutura da fonte, que inverte essa lógica. Você já é, então viva a partir disso. É uma identidade recebida, como a de Adão no jardim ou a de Jesus no batismo, que ouviram "Este é meu filho amado" antes de realizarem qualquer grande feito. É nesse vácuo de uma identidade insegura que os ídolos prosperam. Eles prometem nos transformar em alguém através do trabalho, do status, do dinheiro, mas a promessa é falsa. No fim, eles só entregam mais pressão, nos deixando com a alma ainda mais inquieta. Certo? Então qual é a saída? A solução proposta não é simplesmente lutar com mais força de vontade. É algo mais profundo, uma mudança fundamental em quem ou o que realmente governa o centro das nossas vidas, o trono do nosso coração. O processo de destronar um ídolo começa não com a força, mas com a identidade, reconhecendo um valor que não depende de performance. A partir daí, a gente consegue identificar honestamente nossos refúgios, nomear o que eles representam para expor seu falso poder e, finalmente, restaurar conscientemente o trono do coração à fonte correta. Essa citação resume perfeitamente a estratégia.
A vitória sobre os ídolos não vem da luta direta contra eles, mas da restauração de quem realmente governa o trono da nossa vida. E assim, a gente volta à pergunta do início, mas com um novo peso. A questão para a reflexão final é, depois de entender tudo isso, da próxima vez que a alma estiver inquieta, para onde a gente vai correr?